Eu hoje vou falar um pouquinho, algumas dicas, né, para quem quer ser programador freelancer. Dicas que funcionaram para mim, que eu vejo que funcionam até hoje em dia, mas principalmente para quem está no início, né, da carreira como programador e almeja ser freelancer. Eu nunca almejei, né, dentro da área de programação, ser CLT, ser empregado, trabalhando numa empresa. Isso nunca passou pela minha cabeça, nunca foi meu objetivo, desde quando encontrei a programação meio que sem querer, há uns 15 anos atrás, mas isso nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo foi mesmo utilizar dessa facilidade que existe na área de tecnologia, na real, na área digital, não só em tecnologia, mas qualquer trabalho que possa ser feito digitalmente, ele permite, né? Ele tem essa capacidade de você não precisar necessariamente de um emprego. Você consegue prestar serviços em várias áreas do meio digital de uma forma bem eficaz, que gera, às vezes, né, na maioria das vezes, muito mais renda do que uma CLT. Obviamente, dá mais trabalho em certos aspectos, por isso que algumas pessoas preferem não entrar para ser freelancer, preferem um trabalho formalizado ali, né, padrão, mas para mim, por exemplo, esse trabalho formal ali comum nunca foi o meu, né, a minha meta de vida. Então, eu sempre quis empreender, eu sempre quis trabalhar por conta própria para ter uma vida diferenciada das demais pessoas. Né? Então vamos lá, eu vou usar aqui como referência esse artigo do sujeitoprogramador.com, que é um site com dicas de programação, obviamente, né? Uh, e ele tem aqui alguns pontos nesse artigo que são coisas que são pertinentes, principalmente que a gente fica mais perdido quando a gente é iniciante, né? Lá no começo da nossa trajetória. Tem uma dica aqui, a dica final que eu vou dar, que é uma dica bem pessoal que eu vejo poucas pessoas falarem, que vai ficar aqui no final do vídeo, que é a dica número 6. Aqui nesse artigo tem 5 pontos que eu quero pontuar em cima do que tem aqui nesse artigo, mas basicamente, né, temos aqui a questão é encontrar o seu nicho, né? Vamos começar aqui pelo nicho, que é uma coisa que a gente não pensa quando está no começo da carreira. Eu, quando comecei na programação, acho que como algumas pessoas fazem, eu comecei a atirar para todos os lados. Então, eu aprendi várias tecnologias, várias linguagens, né, vários sistemas operacionais. Eu sempre tive essa curiosidade por tecnologia desde criança. Antes de conhecer programação, né, por ter em casa meu pai trabalhar como trabalhar não, é fazer um hobby ali que ele ganhava um dinheiro com manutenção de eletrônicos, né? Ele é técnico em eletrônica, mas basicamente por hobby, mas eu acabei tendo contato com muito, né, desse universo de eletrônica e posteriormente do mundo digital. Mas eletrônica, né, matemática sempre esteve muito presente na minha vida, foi coisa que eu sempre gostei desde criança. Então, uma coisa é você achar o teu nicho. O que é achar o teu nicho? É você tentar definir com o que você quer trabalhar, principalmente em programação, que é uma área vasta. Quando eu vejo gente falando, linguagem tal não serve para programar, né? O famoso PHP não é linguagem de programação, ou JavaScript não serve para programar. Cara, as linguagens foram feitas com propósito, né? Como a gente já sabe. E isso está muito alinhado com a questão da carreira de programador. Se você não sabe em qual área você quer atuar, provavelmente você vai começar a estudar stack errada. Eu, como desde o início, eu sempre gostei de web, então eu entrei na programação para entender como era feito um site. Né? Eu demorei a ter internet em casa, tive contato com a internet lá pelos 14, 15 anos que eu tive meus primeiros contatos com a internet, por aí mais ou menos, 16 anos, na escola, na real na Lan House, né, em Lan House que a gente tinha antigamente, e a partir dali eu fiquei curioso como que era feito os sites, né? Então eu sabia que eu queria, né, o meu foco sempre, o que me chamou a atenção foi site, foi o web. Mas existem outras áreas de programação, tem programadores que nunca colocaram a mão em um site para fazer, por exemplo, né? Porque é focado em automação industrial, sei lá, é focado em software desktop. Então tem várias
possibilidades dentro da programação que às vezes a pessoa se perde, né? Ela acha que, vou aprender uma linguagem de programação, isso daqui vai ditar a regra de tudo. Não, não é. Um cara que sabe Java, por exemplo, ele está meio que, não diria limitado, mas predestinado a trabalhar em certas áreas. Por exemplo, sistemas bancários que vão utilizar Java, que é uma linguagem mais consolidada, mais robusta. Sistemas, né, grandes, né, de grandes empresas, geralmente optam por linguagens que estão mais maduras no mercado, né? Então você vai ficar limitado. Por exemplo, eu escolhi PHP porque foi a que eu aprendi mais rápido, né? Mas eu não me limito só a PHP. Só que com PHP, até hoje, né, nesses 15 anos, a única coisa que eu fiz foi sistemas web. Apesar de PHP você conseguir fazer sistemas desktop, tá? Ou, né, sistema ali de terminal, né, interfaces para rodar em terminal, é bem raro você ver. O PHP é focado para internet, para web, né? Para sistemas web. Assim como o Node.js, por exemplo, é muito focado para web. Aí você vai para o Python. Python já não é tão focado na web, apesar de ter os frameworks, de ter, né, as possibilidades de você trabalhar com Python na web. Você não vai ver tantos trabalhos assim com Python na web. Né? Você vai sempre ver mais PHP, mais Node.js. Então, a linguagem vai meio que ditar onde você vai estar, né? Qual vai ser seu nicho. E você descobrir primeiro o nicho vai ser uma vantagem, porque às vezes você não quer trabalhar com web, você não gosta de fazer site, você não gosta de fazer loja virtual, você não, né, não quer trabalhar com CSS, JavaScript. Então, o web não é o teu nicho. Eu gosto de lidar com muita matemática e fazer planilhas. De repente, teu nicho seja Python, para você lidar ali com análise de dados, data science, né? Então, tipo, você precisa definir primeiro o que você quer. Obviamente, né? Você não vai conseguir definir se você não souber o que tem ali naquele nicho, né? Quais as possibilidades que você tem de nichos. Por isso que lá no início eu atirei em todas as linguagens. Eu fui para Ruby, eu fui para Python. Eu utilizava, né, no meu início na computação, foi com Linux, por exemplo. Então eu mexia em script bash, eu mexia com, estudei um pouquinho de C Sharp, C++. Uh, Me arrisquei a estudar COBOL, estudei um pouquinho lá atrás sobre Assembly, como é que funcionava, né? Porque eu fiquei fascinado em como fazer o que a gente chama de engenharia reversa, né? Ou desassemblar. Né? O pessoal utilizava muito essa palavra, né? Como você entender como um software está funcionando. Então, eu atirei para todos os lados, mas no final eu fiquei com o web, que foi o que eu mais gostei, porque tem o web é muito vasto também. Só a web já é vasta por si só, porque tem o front-end, tem o back-end, tem a segurança, tem performance. Então, tem muitas áreas dentro da própria web. E fora da web ainda tem uma rede de coisas, de possibilidades que você pode ter sendo programador. Então, tipo, encontrar um nicho é sempre bom, né? Como aqui diz no artigo, o primeiro passo é identificar um nicho específico pode diferenciar no mercado, né? Não tente perguntar tudo que é, não tente pegar tudo que é projeto, que você acaba não tendo foco, né? Isso daqui é uma coisa bem ruim para freelancer, né? Então, tipo, você definir o seu nicho e não sair tipo, simplesmente atirando porque um projeto paga bem e tal, vai fazer diferença, porque no final pagar bem pode te colocar em furada, né? Então, por exemplo, aqui ele dá o caso, considere áreas como o desenvolvimento web, o mobile, é uma área assim, que eu não exploro tanto, por exemplo, mobile, apesar de saber fazer, não sei nenhum programação nativa de Android ou iOS, não sei nada nativo, geralmente utilizo frameworks, né, o Ionic, nossa, me fugiu agora. Enfim, eu não sei o nativo, mas eu consigo fazer app mobile, mas não é algo que me agrada. Não, nunca gostei muito, apesar de fazer alguns. Inteligência artificial. Então, cada área dessa daqui você vai ter ainda mais ramificações. Por exemplo, a área de segurança cibernética.
Cara, o cara que cuida de segurança para web, ele não necessariamente vai ter os mesmos conhecimentos de quem cuida de segurança para software, especificamente desktop ou mobile. São coisas bem diferentes, apesar de serem tecnologias, né? Então você consegue ali uma vasta gama de possibilidades dentro de programação. E, né, para quem quer ser freelance, compensa muito você já se jogar em várias áreas e tentar definir o mais rápido possível qual é o nicho que te agrada. Porque você vai ter, né, vai se livrar de muitas dores de cabeças aí. Então, tipo, encontrar o nicho é uma coisa importante, né? Você saber qual é o perfil do teu cliente que você, né, quem é teu público-alvo, isso é muito importante. E até para a questão de estudo, né? Como diz, entenda o seu conhecimento base, entenda seu conhecimento com base nos seus projetos pessoais, estudos, escolhas, escolha seu nicho de atuação. Então, tipo, de acordo com o teu conhecimento e, né, e com a tua vivência pessoal durante estudos, você vai meio que saber o que, aonde você mais se adapta. Então, isso é bem interessante, né? Um outro ponto que daí meu ponto é a questão de portfólio, tá? Para quem é freelancer, portfólio é uma coisa que eu já vi muita gente falando muita bobagem e pessoas, né, seniors falando muita bobagem sobre portfólio. Cara, portfólio, quando uma empresa pede, vou fazer né, preciso ver seu portfólio. Não é aonde você trabalhou, não é trabalhos que você fez para alguém necessariamente, né? Um portfólio é algo que você fez e está em produção, tá? Então, né? Se está em produção, está funcionando, não importa se foi para você mesmo, se foi para um amigo, é teu portfólio. Então, eu já vi muita gente falando, tá, mas como é que eu vou montar meu portfólio se eu nunca tive um emprego? Cara, não é sobre emprego, né? Tanto é que eu sempre fui freelancer, como eu falei, eu nunca fui CLT, nunca trabalhei para empresa. Trabalhei até mais ou menos como PJ fixo ali, né, com horário mais ou menos fixo para uma agência em 2020 ou 2021, mas assim, não foi uma experiência que eu gostei, então não durou nem um ano, aí eu caí fora, porque nunca foi meu objetivo, eu só fiz mesmo para testar se era legal, né, se eu conseguia passar numa entrevista, passei de boas na entrevista, né, eu conseguia lidar ali com as tecnologias, mas a rotina de uma agência, a rotina de uma empresa nunca me agradou, né? E não foi diferente ficar ali fazendo daily, fazer reunião para falar nada e no final não resolver nada, né? Só falar, falar. Então, tipo, nunca foi meu objetivo. Então, isso é uma coisa que, né, sempre me afastou de empresa. Mas, enfim, voltando aqui à questão de portfólio. Eu, quando eu peguei meu primeiro job como freelancer, eu já tinha 3 sites publicados, tá? E um framework PHP, obviamente, era um framework que hoje em dia é para me dar risada dele, mas na época era aquilo, era um framework, aliás, não, era um CMS, né? Que foi o CMS que eu fiz no meu primeiro, um dos meus primeiros trabalhos e durou 5 anos, né? Esse projeto foi 5 anos, mesmo com um CMS assim, de um iniciante tecnicamente, apesar de eu ter estudado uns 2, 3 anos antes de entrar no mercado. Então, nesses 2, 3 anos de estudo, eu criei projetos meus. Eu criei um blog para mim, do zero, né, para poder estudar autenticação, autorização, upload, otimização SEO, né, porque como eu fui stack sempre, eu então estava em todas as áreas, questão de segurança, né. Então, eu estudei e durante o estudo fui criando meu portfólio. Quando eu de fato entrei no mercado e comecei ganhando, eu já tinha vários projetos para mostrar, né? Não foi tipo assim, vou só estudar teoria, aqui tudo na teoria e não tenho nada para mostrar. Isso não existe. Então, se você não tem portfólio, começa a criar projetos para você. Sei lá, você tem, né? O meu primeiro projeto foi um blog para mim, por exemplo. Então eu utilizei, tipo, obviamente, não, na época nem foi PHP, para tu ver como é que eu estudava várias linguagens, eu fiz o meu blog em Ruby on Rails, para estudar Ruby on Rails. Então tinha sistema de upload, né, conectando com banco de dados MySQL, né, eu sempre estudei de toda a área que envolvia a web. Então tudo que é tecnologia para a web eu estava por dentro. E eu criei para mim. Então, quando alguém perguntava, você sabe fazer isso? Sim, sei, tá aqui, ó, tá a prova,
não necessariamente eu preciso ter trabalhado numa empresa para ter aquela prova. Eu posso, né, criar ali por conta própria. Então, portfólio robusto é basicamente monte projetos e coloque online, coloque em produção, por mais simples que seja, tá? Coloque em produção. Isso já é teu portfólio, tá? Ninguém quer saber se você conseguiu montar um Airbnb da vida, né? Não é para você montar lá e ter como portfólio o GitHub, né? Não, é para você ter algo feito e funcional. Isso já vai te deixar na frente de muita gente. Como diz aqui no artigo, portfólio é basicamente sua vitrine. Igual quando você vai ao shopping, passa à frente da loja e vê as camisas e te gera desejo. Isso daqui é um ponto, tá? Eu nunca fui muito de correr atrás de cliente, tá? Eu sempre deixei os meus projetos à mostra. Então os clientes sempre vieram atrás de mim. Eu nunca fui de ficar buscando cliente, tá? Estratégia de marketing e mandar e-mail e fazer ligação e fazer flyer para entregar pela cidade. Não, nunca fiz isso. Eu sempre tive lá meu perfil de Facebook, por exemplo, foi o primeiro job que eu consegui. Aliás, o primeiro job foi em fórum do Yahoo, porque eu ficava respondendo, né, as perguntas dos outros lá, ajudando o pessoal nos fóruns do Yahoo Respostas. E eventualmente surgiu uma pessoa que viu que eu tinha um conhecimento que ele precisava e me pagou lá R$ 500 na época para fazer um sisteminha para ele. Depois foi pelo grupo do Facebook, mas sempre eu me mostrando, né? Eu sempre agi como se eu fosse um produto numa prateleira. Né? Eu sempre agi como se eu estivesse ali numa vitrine que é a internet, que eu estou exposto para milhões ou bilhões de pessoas, porque eu não me atenho apenas ao Brasil, e sim mundo, né? Um programador está ali visível para o mundo inteiro. Então, eu nunca fui de correr atrás de cliente, tá? Poucas vezes eu ativamente corri atrás de cliente. É sempre o cliente me encontrando por algum conteúdo que tinha meu aí pela internet afora. Então, esse é um ponto importante, né? Use a internet como uma vitrine para suas habilidades, tá? Seu portfólio é essencial para demonstrar suas habilidades e experiências anteriores. E por experiência, não pega experiência como emprego. Né? Você não precisa ter feito um trabalho para terceiros para isso contar como experiência. Eu, por exemplo, antes de eu pegar um trabalho para trabalhar com Docker, por exemplo, eu já tinha utilizado o Docker para mim. Então eu sabia exatamente o que fazer, porque não importa se você vai fazer para você ou vai fazer para uma multinacional. 90% do conhecimento vai ser o mesmo, não importa o ambiente. Então não tem essa desculpa, mas eu nunca tive um trabalho, uma oportunidade. Cara, contrata um servidor e sobe um projeto para você. Utiliza aí um Kubernetes, utiliza um Docker Swarm, né? Faz o que for necessário para você ter essa experiência. Experiência não é emprego, tá? Se você está esperando emprego para ter experiência, já começou errado, né? Pode cair fora que programação não é para você. Porque se você está esperando que alguém te dê oportunidade, programação é uma área que você não precisa esperar. Você consegue ter tudo o que você precisa sem necessariamente ficar esperando alguém te dar alguma coisa. Né? Inclua projetos detalhados com descrições, tecnologias e é uma coisa que eu sempre fiz. Desde sempre eu tive lá meu sitezinho, por mais simples que fosse, com o que eu fazia, né? O meu próprio blog tinha artigos sobre, né, os meus serviços, meu perfil de Facebook tinha um monte de postagens sobre o que eu fazia, qualquer scriptzinho bash que eu fazia, eu colocava um print lá no Facebook, então tipo, sempre chamei muita atenção e as pessoas vinham atrás de mim, desde sempre. Eu acho que esse terceiro passo aqui vai de encontro com a mesma questão do portfólio, né? A sua presença online, além do seu portfólio, um perfil profissional no LinkedIn é crucial. Isso daqui é para quem quer ser, no caso, para quem quer ser CLT, eu acho que é mais importante. Eu acho que o freelancer, pelo menos, né, isso de clientes grandes que eu já peguei, nenhum me pediu meu LinkedIn, não me pediu se eu tinha diploma, nem me perguntou qual era a minha formação de direito, só perguntou se eu conseguia resolver o problema. E aí eu fidelizei grande parte dos meus clientes nesses 15 anos. Né? Então, tipo, entra também naquele caso de manter a presença online. Então, coloca seus projetos online, posta na internet o que você faz, por mais tosco que você ache que seja,
Fiz uma página de login HTML que só tem lá dois inputs e um botão de entrar. Posta, cara, posta, porque vai ter alguém precisando disso, né? Pode ter certeza que se não for isso, vai ser algo parecido que você tem que, né? A pessoa já vai saber que você tem aquele conhecimento. Então, sua presença online faz muita diferença. Então, esse ponto 4 aqui é um ponto que é bem pertinente. Para mim, o que funcionou bem foi Facebook. Eu consegui vários clientes pelo Facebook. Como meus clientes são mais técnicos mesmo, apesar de eu trabalhar com um website, eu não trabalho com a parte muito visual, tanto é que eu terceirizo o design. Eu sempre fui da programação, então eu pego o design e transformo em código. Eu sempre tive essa clareza de mentalidade de não, né, me meter a ser designer, né? Então, designer eu não sou, não faço, e ultimamente eu só faço orçamento se me der o design pronto. Ah, precisa de alguma coisa que precisa de interface? Me passa o design, depois eu passo um orçamento, por exemplo. Então, só que isso sempre esteve, né, público, né? Tanto aqui no meu canal também, já consegui vários clientes aqui pelo canal, porque eu sempre mostro o que eu faço na realidade. Uma outra coisa, otimize seu ambiente de trabalho. O que é otimizar? Vamos ver o que ele fala aqui. Ó. Um ambiente onde você trabalha pode afetar sua produtividade. É importantíssimo ter seu ambiente de trabalho, horários, criar uma rotina que seja no home office ou em algum coworking. Encontre um ambiente onde você consegue focar. Isso pode parecer besta, mas é uma das coisas que atrapalha muito o seu desempenho é não ter ambiente onde consiga focar nos seus projetos. Isso daqui é algo bem importante também. Eu entendo o motivo de muita gente, por exemplo, não gostar do home office, porque não tem uma estrutura em casa que permita o trabalho sossegado, porque às vezes você tem a mentalidade de trabalhar ali, né, home office, você sabe que está no horário de trabalho, mas tem alguém da família que não sabe, que está fora, que não entende que você está trabalhando mesmo estando em casa. Foi o que aconteceu quando eu saí de casa, por exemplo, quando eu morava com meus pais, minha mãe faleceu e meu pai arrumou uma outra esposa que tinha três crianças que passavam o dia inteiro gritando. Cara, era impossível se concentrar, era impossível eu focar em resolver um bug com três crianças gritando e cinco cachorros latindo o dia inteiro. Cara, era impossível. O que eu fiz? Peguei e saí de casa. Mudei, saí de casa, fui morar sozinho. Na real, fui morar eu e minha irmã. E montei meu ambiente tranquilo. Né? As casas que eu moro, geralmente eu pego casa com pelo menos dois quartos para um seu escritório, por exemplo. Por quê? Você está trabalhando, né? É um horário de trabalho. Então você tem que ter um ambiente onde as pessoas respeitem, né, que aquilo é um ambiente de trabalho, mesmo estando em casa. Então isso é um ponto bem importante, você moldar o teu ambiente para que ele reflita, né, na tua mente que ó, você está trabalhando. Isso também inclui roupa, né? Ah, vou trabalhar de pijama. Cara, tu não vai focar, teu cérebro vai ficar ali, tipo, ah, tô em casa, tô de boas. Não. Quando eu quero focar de verdade, eu coloco até sapato, roupa social, né? Desligo a notificação de celular e foco, né? Foco só naquilo dali quando eu preciso de muito foco. Uma outra coisa para freelancer, né, é a questão da finança, tá? Você, né, quem é freelancer não tem ali um fixo, que é um outro motivo que muita gente prefere CLT, porque mesmo se ele fizer um trabalho mal feito, mesmo se ele não fizer o trabalho, mesmo se ele cair de doente, no final do mês, né, no início do mês, ele vai ter o salário dele caindo na conta, independente da forma que ele faz o trabalho. O freelancer não. O freelancer, se você não faz o seu trabalho bem feito, e o cliente não quer pagar por aquele trabalho que você fez porque foi mal feito, você não vai receber. Então você tem que ser um bom profissional para você ter a garantia, pelo menos do teu lado, obviamente. Você pode levar um calote? Pode, mas raramente você vai levar calote se o trabalho for bem feito. Tá? Nesses 15 anos eu só levei calote de verdade uma vez, isso porque eu cometi a gafe de fazer o trabalho antes de receber a entrada, né? Então eu entreguei o trabalho tão rápido, era uma coisa tão simples para mim que acabando que o cliente falou que não queria pagar o que eu pedi. Então eu podia ter passado primeiro o orçamento e eu resolvi durante o processo de análise, eu acabei resolvendo o problema que tinha que resolver. Mas assim, foi uma coisa bem esporádica. Então só tive grandes problemas assim, né, de calote. Foi esse e
duas vezes que o cliente não queria pagar, mas daí eu já tinha advogado e coloquei advogado para cuidar e o cliente pagou. Mas assim, raramente você vai ter problema de calote se você entrega um bom trabalho. Se você resolve o problema do cliente, geralmente ele não vai ser um caloteiro, né? E aí também vai do teu dedo para escolher o cliente, né? Tem que ter um pouquinho de sabedoria ali também, né? Expertise do brasileiro. Então, organize sua finança, né? Porque, ó, quando começamos no freelance, diferente do CLT, você está empreendendo, ou seja, tem menos seguranças em algo importante. E algo importante é usar ferramentas de faturamento e gerenciamento de clientes e manter suas finanças organizadas. Certifique-se de ter contratos padrão e estruturas de faturamento claras para todos os seus projetos, evitando mal-entendidos e garantindo pagamentos pontuais. Isso daqui, tipo, o lance de ficar no boca a boca vai te cativar muitas vezes. Ah, vamos fazer só um contrato boca a boca. Mas aí você já começa a desconfiar. Se vai ficar no boca a boca, pode ser que esse cliente já esteja com más intenções, né? Então, você conseguir oferecer, né, contratos, mesmo que você pegue um da internet, um padrãozinho da internet, vai passar uma segurança até para o cliente, tá? Então, isso daí vai te dar um ponto a mais. Então, manter as suas finanças vai depender de como é o teu comportamento junto com seus clientes, né? E sempre lembrando que você não tem um faturamento linear. Se você é freelancer e só presta serviços, você não tem nenhum projeto, nenhuma outra fonte de renda, e a renda é seu serviço, né, freelancer não tem né, uma sequência de que todo mês você vai receber o mesmo valor. Tipo, por exemplo, lá no começo teve o meu primeiro ano foi recebendo entre 500 e 1.200 reais. No final do primeiro ano eu já estava conseguindo tirar entre 1.200 e 1.800. E aí foi aumentando, mas é sempre uma variação, né? Nos últimos anos, por exemplo, está variando ali entre 8 mil e 15 mil, né? No máximo que eu fiz no mês foi 24 mil. E varia bastante, né, de acordo com o mercado, de acordo com como é que está a economia no país, né? Para mim nunca influenciou muito, como eu pego projetos do mundo inteiro, então economia meio que não faz muito sentido para mim. Mas renda de freelancer vai variar, de empreendedor vai variar. Você não tem o seu patrão desembolsando dinheiro mesmo que a economia esteja ruim, né? E ainda assim, quando era CLT, quantas vezes atrasou o pagamento, né? E eu fiquei lá vendo navios e atrasou tipo 20 dias o pagamento eu sem grana nenhuma. Hoje em dia não, é o cliente, tipo, um cliente X não pagou, eu vou correr atrás de outro fila para conseguir grana para ontem, né? Igual foi esse mês, por exemplo, tava meio apertado, fiz um freela ali para poder conseguir um extra, né, que eu precisava. Então tem essa diferença. Freelancer não tem, né, essa certeza de ganho. Você depende do teu trabalho. Ah, e um outro ponto aqui que muita gente às vezes fica bem perdido é a forma de precificar. Freelancer, você tem várias formas de precificação. Eu sempre utilizei por hora, tá? Eu sempre utilizei por hora porque o meu objetivo enquanto freelancer sempre foi trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Então, eu tenho até meu lema é fazer o dobro na metade do tempo. Então, eu tenho que fazer o dobro de coisa que eu fazia numa CLT da vida e ganhar o dobro que eu ganhava na CLT. Então, se eu antes eu trabalhava 8 horas por dia e ganhava R$ 1.000, eu vou ter que trabalhar 4 horas e ganhar 2.000. E essa é a minha otimização. Isso, para mim, é ser produtivo. Fazer menos, né? Produzir mais em menos tempo. Isso é produtivo. Se você tem que acordar 6 horas da manhã para poder ter 2 horas a mais para fazer suas coisas, você não está sendo produtivo, você está sendo lento, tá? Porque se você precisa de mais tempo, então não está fazendo sentido, você não está fazendo mais rápido. Você está trabalhando mais para poder ganhar mais, né? Então, não. O meu lema é, tipo, trabalhar menos e ganhar mais. E eu sempre fui também fazendo uma cadência, né, das minhas horas, né? Então, quando eu comecei a minha hora, por exemplo, era R$ 10 a hora. Hoje em dia, a minha hora é R$ 200 a hora. Né? Depende e varia com a tecnologia. Né? Na real, está variando entre 150 a 250, dependendo, né, da tecnologia. Se vai ser front, se vai ser back, se vai ser infraestrutura.
Infraestrutura é mais cara, infraestrutura eu cobro 250 a hora, back-end é 200 a hora, dependendo da linguagem também, pode ter uma variação ali. Então, eu sempre me baseio por hora, né? Eu sempre me baseio por hora e todo ano eu aumento ali pelo menos R$ 10 na minha hora. Por quê? Conhecimento que eu vou adquirindo. Então, se esse ano eu adquirir conhecimento sobre Docker, para infra, ano que vem, minha hora vai ser R$ 300, porque agora eu já estou mais expert em Docker, por exemplo. Então, é uma coisa que eu sempre fiz dessa forma. Mas você também pode, né, trabalhar, por exemplo, que eu já fiz por projeto, cobrança por projeto. Então, você sabe que um projeto tu vai demorar 10 horas, né? Então, você já cobra um valor fechado. Isso eu também faço, porque eu já só que requer um pouco mais de experiência. Então, eu aconselho para quem está iniciando, cobra por hora, e para quem já tem um pouco mais de noção do mercado que está, de, né, quanto tempo de fato vai demorar, aí sim pode fazer a cobrança por projeto. Né? Se você tiver ali uma boa noção de quanto tempo, e ainda assim sempre coloca uma hora extra, né, umas 10 horas extras em cima daquele valor, só para garantir, porque vai ter revisão, pode ter bug, pode ter algum problema que você pode ter pessoal que te impeça de finalizar o projeto. Então, naquele tempo e você precisa contabilizar isso. Você vai gastar uma hora de reunião com o cliente, você tem que contabilizar isso, porque é uma hora do teu tempo que está sendo gasta, então não é uma hora de graça para o cliente, você tem que cobrar isso. Então, sempre, né, contabilize ali tudo que estiver envolvido no teu trabalho, inclusive as reuniões, tá? Ah, e uma outra forma que tem aqui também é o contrato, né? O contrato de recorrência. Eu tenho, atualmente, eu trabalho das três formas. Eu tenho trabalho recorrente, eu tenho contrato com valor recorrente, que tem, né? Aí, tipo, vai do trabalho que surge durante o mês, né? Pode surgir pouco trabalho ou muito trabalho, mas é recorrente. Então, o contrato sempre me paga todo mês, independente se tem muito ou pouco trabalho. Eu tenho projetos, né? Eu tenho clientes que eu trabalho com freelancer avulso por hora, né? E tenho também projetos atuais aqui que eu estou trabalhando com cobrança fechada ali, que é freelancer, né? Não é recorrente, mas é um projeto fechado que eu passei o valor fechado e que eu errei no valor. Então é preciso ter muita cautela com o projeto fechado. Eu acabei calculando mal e analisando mal o projeto, achei que demoraria pouco tempo e no final demorou, que era para ser um dia, já está quase um mês. Então é algo que você precisa saber muito bem o que está fazendo para passar projeto com valor fechado. Bom, essas são as dicas principais, tá? Para quem quer ser freelancer, né, acompanhando aqui esse artigo, eu vou deixar até o link na descrição desse artigo aqui. Mas uma outra dica que eu queria dar é justamente, né, focando um pouco mais na questão de você saber o que quer, né? Daí eu vou falar um pouquinho da minha experiência do que eu fiz nesses 15 anos, né? Uma outra dica, né, que não está aqui no artigo é sobre precificação e a questão é sobre baixar ou não o preço quando o cliente quer negociar. Eu já tive experiências ruins em questão de baixar o preço. Primeiro, porque se você analisou e chegou a um valor X, o projeto ele vale aquele valor X. E se você baixar, você vai estar perdendo em algum ponto, né? Em algum ponto você vai estar perdendo alguma coisa. E se o cliente está insistindo, né, e quer que você baixe, talvez ele não tenha entendido a magnitude que é o projeto dele, né? Quão difícil pode ser aquele projeto dele e de repente não compense você focar nesse cliente. Então, essa sétima dica que eu vou dar é sobre, tipo, cara, não deixe que a necessidade tome conta, né? Tome o controle na hora de você tomar ali uma decisão, né? Por muitas vezes, por necessidade de grana, eu cobrei tipo um terço do valor porque eu precisava do dinheiro naquele momento e me ferrei muito, né? Me ferrei muito. Então, compensa você ele bater o pé com o cliente, não sei, dar um jeito de grana, se for, caso for grana, ou simplesmente por experiência, eu já peguei projeto também só para ter experiência e acabei me ferrando. Então,
você precisa, muitas vezes, bater o pé naquilo que você acha que é o justo para aquele projeto. Não quer, não quer, né? Não vou baixar meu preço, né? Ou você já cobra mais, e aí entra o lance da negociação. Para ser freelancer ou empreendedor, você tem que ser bom em vendas. Você tem que ser bom em negociação. Se não, esquece. Procura uma CLT. Se você não sabe negociar, se você não sabe vender, freelancer não é para você, né? Eu tenho uma veia empreendedora, uma veia de negociação muito latente desde criança. Então, quando eu tinha meus 9 anos, eu já vendia, por exemplo, imã de geladeira para minhas vizinhas. Então, eu já tenho esse lance da negociação. Eu fazia um imã lá com gesso, coisa de, que eu gastava 10 centavos, vendia por 50 centavos. E a vizinha não queria pagar 50, eu negociava ali, e no final ainda estava saindo no lucro. Então, eu sempre tive negociação em vendas na veia praticamente, porque meu pai, apesar de, né, ter CLT, ser CLT, ele fazia bicos, sempre fez bicos além da CLT. Então ele consertava carro, ele consertava eletrônicos, ele fazia pintura, ele fazia várias coisas. Então sempre tive essa vivência dentro de casa, né, de tipo monetizar as habilidades. Então, eu sempre tive esse lance de negociar e vender muito presente na minha vida. E isso é importantíssimo. Muita gente, muito programador, tipo, que é um baita programador que eu vejo por aí, não consegue ganhar dinheiro quando vai para o freelancer. Por quê? Não sabe conversar com o cliente, não sabe negociar valores, não sabe precificar, não sabe técnicas de venda. Então, são soft skills que não necessariamente são de programação, mas que vão fazer toda a diferença na tua vida, tá? Vai fazer muita diferença. Então, tipo, eu assim, eu não sou um exímio programador, não sou aquele cara do clean code, aquele cara que vai fazer aquela documentação, tudo nos mínimos detalhes de todos os padrões de programação possíveis, mas eu sei negociar, eu sei precificar e eu sei entender o cliente, falar de pessoa para pessoa e não de programador para né, uma pessoa leiga. Então, você saber negociar, você saber vender o teu serviço é o que vai te fazer de fato ganhar dinheiro e ser freelancer, ser algo realmente rentável, né? Se você não gosta disso, se você não gosta de vender, se você não gosta de lidar com clientes, se você não gosta de, né, aprender ali sobre persuasão, cara, melhor mesmo tu procurar uma CLT, porque você não tem as skills necessárias, né? Se você não quer desenvolver, então tu provavelmente vai se frustrar muito com programação. Então compensa você ver essas questões de soft skills, se você está alinhado, se você quer isso, para você decidir se você realmente quer ser um freelancer ou não, tá? Então compensa muito você ver dessa forma a questão do freelancer, porque a skill técnica você consegue muito mais fácil do que as soft skills, na maioria das vezes. Então, quem não é vendedor, quem não gosta de ser vendedor, dificilmente ele vai conseguir, né, se tornar ou se dar bem ou gostar de vender, tá? Então essa é a grande questão ali, né, para quem quer ser freelancer. É uma das grandes questões. Obviamente tem algumas outras dicas aí para quem quer ser freelancer que eu vou fazer nos próximos vídeos, mas eu acho que essas são as mais importantes assim para quem quer começar nessa área, principalmente a questão das vendas, né? Então, sua comunicação ela tem que ser clara com o cliente. Você tem que saber se vender, né? Saber bater o pé ali de não baixar preço, de fazer um preço justo para os dois lados. Também eu já vi gente querendo cobrar preço exorbitante por um projeto que era simplíssimo, simplesmente pelo cliente ser leigo, vou conseguir tapear esse cliente aqui, né? Então, só que, cara, lá na frente você vai acabar se ferrando. Então é melhor você tentar trabalhar dentro de um preço justo ali para todo mundo. Vai ficar confortável tanto para você quanto para o cliente. Eu vou fazer mais vídeos sobre como ser, né, com dicas para quem quer ser freelancer ou PJ, né, ou empreendedor, porque são coisas que eu quebrei cabeça durante esses 15 anos, que eu me alinhei. Hoje eu tenho um ótimo faturamento mensal
por que eu segui essas dicas, né, que eu fui vendo ali ao longo dos tempos. Eu fui desenvolvendo ao longo dos tempos e me alinhando. Então, muita gente já teria desistido se tivesse passado por várias coisas que eu passei. E eu só segui em frente e no final isso valeu a pena. Hoje eu estou aí entre os 10% que ganhar, né, acima de 10 mil por mês. Então, eu vi que essas dicas funcionam, me levaram a um patamar melhor do que muito programador CLT, que pena para conseguir um trabalho que ganha mais de 8K. Uh, então vejo que tipo, essas dicas realmente são importantes, principalmente só frisando, né? Vendas, estude persuasão, estude comunicação se você quer ser freelancer, porque você vai estar na frente do cliente, né? Não vai ter o teu patrão resolvendo um problema, entendendo o problema e te passando, que é o que deixa muita gente confortável. Ah, vou pegar coisa mastigada e só fazer código. Beleza, se tu gosta disso, foca na CLT, não seja freelancer. Freelancer requer muito mais skills do que simplesmente ser programador. Para que quer ser só programador, só mexer com código, né? E não é desmerecendo, não é rebaixando quem quer ser só programador, mas é um ambiente totalmente diferente, né? Se você quer só fazer código, só escrever código, esquece ser freelancer, esquece ser PJ, é melhor ser CLT. Então, deixa o like aí, deixa seu comentário, se você tiver mais dicas, deixa aqui embaixo. E em breve vai ter mais vídeos sobre como ser, dicas para ser freelancer aí para alavancar sua carreira.